Bom dia. Qual é a intenção que a gente tem aqui? É apresentar para vocês uma aula de qualidade de água referente ao segundo período dessas atividades virtuais que nós estamos tendo agora no mês de julho, né? E esse material, ele tem como referência o que está disponibilizado na apostila de qualidade número 2, tá? Onde eu vou estar discutindo com vocês, como vocês podem ver aqui atrás, um gráfico de variação diária de parâmetros, né, de qualidade de água. E no segundo momento eu vou apresentar uma tabela contendo essas informações gerais sobre esses parâmetros, né, em relação às origens, né, principalmente no início da manhã e no meio da tarde. Entendendo que isso é uma discussão, né, é uma aula que mostra de forma simplificada como isso generalizada, né, como isso se desenvolve. O que antecede essas 6 horas da manhã é um período noturno, tá? E isso aqui que vai ser a falta, a ausência de luz solar é que vai determinar, né, ou seja, um período noturno, no escuro da noite, né? A falta de luz solar é que vai determinar o comportamento, né? Como esse parâmetro vai estar às 6 horas da manhã. Começando pela temperatura, levando de forma genérica, tá? Eu vou botar o menoszinho para cá e o mais para se ele está mais elevado ou menos elevado. Eu não vou estar citando aqui valores, tá? Só para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, 6 horas da manhã, como é que a temperatura vai estar? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender que o parâmetro de temperatura ele é influenciado por quê? Né? O que origina uma variação tão grande de temperatura no viveiro escavado? Né? O principal responsável disso em viveiro escavado é o Sol. Ou seja, durante o dia, com o aumento da temperatura da água dos viveiros, né, o aumento dessa temperatura é provocado pela energia solar. Então, no período diurno, onde há luz solar, essa temperatura tende a subir. A partir do momento que o Sol desaparece do sistema, ou seja, chega o período noturno, essa temperatura começa a cair. Porque o viveiro começa a perder temperatura para o ambiente, em vez de ganhar temperatura para o ambiente. 6 horas da manhã a temperatura vai estar alta ou baixa? Baixa. A temperatura às 6 da manhã ela vai estar baixa. Então a gente vai colocar a temperatura baixa. À medida que o dia vai esquentando, né, a incidência solar no viveiro vai aumentando, essa temperatura tende a subir. Depois que chegou às 14 horas e que o Sol já começou a, né, diminuir a sua incidência solar desde o meio-dia, isso vai se representar em diminuição de temperatura, 2 horas depois no nosso caso aqui, e a temperatura vai começar a cair de forma constante, até atingir 6 horas da manhã do outro dia. Então essa vai ser a configuração da temperatura. O Sol é que é o principal parâmetro que vai influenciar nessa temperatura. A menor temperatura que você pode encontrar no tanque é nessa interface de dia e noite. Quando eu falo de oxigênio solvido, é melhor olhar desse lado do gráfico para entender que antes das 6 horas, o que eu tenho? Eu tenho um período noturno, ou seja, eu tenho ausência de luz. Água esverdeada, transparência de 35 centímetros, bota o disco de SEC, ele desce 35 centímetros na água e só aí ele vai desaparecer. Isso caracteriza que há uma condição, uma quantidade boa de fitoplâncton na água. Pensando nesse tipo de viveiro e com essas especificações, né, de disco de SEC, às 6 horas da manhã o oxigênio vai estar
baixo. Se eu voltar para cá, vou até começar daqui, o O2 ele vai estar baixo, porque o que antecedeu esse oxigênio? Um período noturno. Se eu estou falando que o fitoplâncton que influencia, na verdade eu estou falando que o principal responsável pela variação de oxigênio na água é o processo de fotossíntese que é realizado pelo fitoplâncton e que está presente na água do viveiro, como a gente viu, né? Ele é um principal fator que faz com que varie esse oxigênio, um grande fornecedor de oxigênio, e ao mesmo tempo é um dos principais fatores que retira esse oxigênio no período noturno. Enquanto tem luz, tem processo de fotossíntese no fitoplâncton. Enquanto tiver processo de fotossíntese, haverá produção de oxigênio. Quando a luz no período noturno sumir, cessa, encerra o processo de fotossíntese e aí a produção de oxigênio começa a cair. Tá? Então, de manhã o oxigênio está baixo. Vamos voltar aqui para ele, o O2. À medida que o Sol vai aparecendo e aumenta a intensidade solar, o que vai acontecendo? Isso aí vai aumentando. Às 14 horas, a fotossíntese vai encerrando e há uma baixa produção de oxigênio durante a noite. Porque não tem luz e porque o próprio fitoplâncton consome. O próximo parâmetro que a gente vai falar é gás carbônico. O gás carbônico, se a gente fosse pensar em como ele surge, seria através da respiração dos seres aeróbicos, né? Se eu for pensar nesse sentido, o ser aeróbico vai respirar durante as 24 horas nesse viveiro, certo? Então, teria quase que uma estabilidade nesse parâmetro. Ao verificar na prática o que acontece, o gás carbônico ele está alto de manhã. E às 14 horas ele está baixo. O gás carbônico no processo de fotossíntese é importantíssimo. Por quê? É um doador de carbono. A fotossíntese tem um interesse muito grande no gás carbônico, porque necessita desse carbono, do gás carbônico, para fazer a glicose dela, que é o grande objetivo da fotossíntese. Então, o fitoplâncton ele fica muito ávido durante o dia, com a presença de luz, por ter um processo intenso de fotossíntese, fica muito ávido pelo gás carbônico. Aí, a partir do momento que o Sol vai perdendo essa intensidade, esse gás carbônico vai diminuindo, porque o processo de fotossíntese, o fitoplâncton, vai perdendo o interesse dele. E ele vai acumulando na água durante o período noturno. Então, pela manhã, você vai ter o quê? Vai ter uma quantidade grande de gás carbônico, né, presente no ambiente, né, devido a esse desinteresse, né, do gás carbônico que ele acumula. Tá? Essa acumulação de manhã é por causa da falta de luz solar, que vem, obviamente, do Sol. Esse acúmulo também vai estar influenciando outro tipo de parâmetro que a gente vai falar agora, né, que é o pH. Como tem muito gás carbônico no período, né, esse gás carbônico mais água, ele vai gerar o quê? H2CO3. H2CO2 mais 1, 3. Esse H2O3 é o quê? É um ácido, tá? Chamado de ácido carbônico. Então, uma presença, uma quantidade grande de CO2 vai fazer com que se tenha muito gás carbônico na água. Então, essa quantidade de gás carbônico na água, em contato com a água, vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai imprimir uma característica, obviamente, ácida, abaixo de 7. Tá? De manhã, esse pH vai tender a ser baixo, porque excesso de gás carbônico na água, você vai ter a formação de molécula de ácido carbônico.
esse ácido carbônico vai imprimir essa característica ácida, ou seja, um pH abaixo do 7. Com o passar do dia, o CO2 vai sumindo do ambiente. Sumindo do ambiente por quê? À medida que o CO2 vai sumindo do ambiente, o pH vai se elevando. O CO2 começa a acumular no ambiente, o pH vai caindo proporcionalmente. Então você vai ter o pH aqui baixo. A intenção da aula é essa, gente, é bem simples, é só para complementar esse material que você tem lá. O gráfico está todo descrito, tá? Numa tabela logo abaixo dele, né? Explicando cada parâmetro, a origem dele, o comportamento no meio no início da manhã e no meio da tarde. E a prova basicamente vai ser em função desses parâmetros, tá? Espero ter contribuído e ajudado vocês nessa etapa.